Vamos seguir o nosso estudo de concordância verbal. Olha o que nós temos aqui agora. Os verbos haver e fazer impessoais, né? Nós estamos estudando concordância verbal e a gente sabe que a regra geral na concordância verbal é a concordância, né, do verbo com o sujeito em gênero e número. Mas veja bem, os verbos haver e fazer impessoais. Esse aqui é fundamental, né? O conhecimento dessas regras aqui que eu vou passar. O verbo haver, né, no sentido de existir ou indicando tempo, tá? Então haver no sentido de existir ou indicando tempo. E o verbo fazer, né, indicando tempo, né, fazem horas, né? Indicando tempo, são impessoais. Lembre-se, todos os verbos impessoais devem ficar na terceira pessoa do singular. Quando eles são impessoais, se um verbo é impessoal, ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. É o caso do verbo haver, no sentido de existir, indicando tempo, e o verbo fazer, indicando tempo, tá? Então, havia sérios compromissos, né? Significando que existia sérios compromissos, né? Fazia 10 anos, né? Faz, indicando, ele está indicando o tempo, né? Então, nesses casos, eles têm que, esses dois verbos, eles têm que ficar na terceira pessoa do singular, tá? Memorize bem essa regra aqui. Agora, nós temos a seguinte situação. Perceba, deve haver sérios compromissos. Vai fazer 10 anos, tá? Que ele não vem a São Paulo. Observe que quando um verbo auxiliar se junta a um verbo impessoal, né, ele também fica no singular, né? Aqui nós temos o caso de dever, está se juntando ao haver, né, como impessoal, né? E vai, né, é um verbo auxiliar que está junto com o verbo impessoal fazer, né? Então, nesses casos, esses verbos auxiliares, tá, eles também ficam no singular. Deve haver, vai fazer, tá? Então, regra geral, para a gente não esquecer, é singular, tá? Verbo haver e fazer, quando impessoais, no singular. Terceira pessoa do singular. Agora, também existe o verbo existir, ele pode não ser impessoal, né? Ele pode ser, não é impessoal, tá? Ele vai estar desempenhando o significado próprio dele, de existir, né? Então, portanto, concordará normalmente com o sujeito expresso na oração, né? Quando ele significar existir, né? Então, existem sérios compromissos, né? O sujeito, né? Sérios compromissos existem, né? Então, ele concorda com o sujeito. Devem existir sérios compromissos, né? Então, no caso, o verbo auxiliar vai para o plural, né? E concordando com o sujeito, tá? Então, foi o estudo da nossa regra número 10. Na próxima, nós vamos estudar os casos em que o sujeito é oracional, tá?